A perseguição da igreja e a expansão do evangelho. Josivaldo Oliveira. Atos capítulo 1, verso 1 a 25. Atos 8:1 diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Introdução. No decorrer da história, sempre que a igreja enfrentou perseguição, ela teve a oportunidade de crescer, multiplicar e de espalhar o evangelho. Alguém certa vez disse que a igreja é como massa de pizza, que quanto mais é batida, mais cresce. Isso reflete uma verdade, pois a perseguição não tem o poder de destruir a igreja. A perseguição funciona como um combustível que coloca a igreja em movimento em direção ao propósito de Deus. Em Atos 8, versos 1 a 25, encontramos 3 acontecimentos que expressam essa realidade. A perseguição e dispersão da igreja, versículos 1 a 4. A morte de Estevão, registrada no capítulo 7 de Atos, desencadeou uma tremenda perseguição contra a igreja. O versículo 1 nos diz que Saulo, que mais à frente seria salvo pela graça de Jesus e transformado no apóstolo Paulo, consentia na morte de Estevão. Nesse primeiro momento, Saulo foi um dos principais agentes de perseguição da igreja. A Bíblia nos diz que ele mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Versículo 3. No zelo e devoção que ele tinha à lei, julgava estar fazendo um serviço a Deus ao perseguir os primeiros cristãos. Essa perseguição forçou os discípulos de Jesus, com exceção dos apóstolos, a se espalharem pelas regiões da Judéia e de Samaria. Em outras palavras, eles foram obrigados a fugir de Jerusalém para pouparem suas vidas. Sim, pois aquela perseguição não era apenas ideológica. Seus opositores não iriam apenas julgá-los como fanáticos, antiquados, cafonas ou ultrapassados. Aquela perseguição lhes custaria a vida. Porém, à medida que eles se dispersavam, pregavam o evangelho em toda parte. Enquanto fugiam para outras cidades, as boas novas de Cristo eram compartilhadas com muitas outras pessoas. O evangelho estava se espalhando. Agora, por causa da perseguição, não estaria mais restrito apenas a Jerusalém, mas muita gente em outros lugares teriam a oportunidade de ouvir pela primeira vez as boas notícias a respeito de Cristo. A dor como instrumento de despertamento. O que é interessante é que muitas vezes algo doloroso precisa acontecer para que nós sejamos despertados a cumprir a nossa missão e responder positivamente ao nosso chamado. O que precisará ocorrer para que Deus abale as nossas estruturas, arranque o nosso comodismo e nos desperte a pregar o Evangelho? Será necessário alguma adversidade, perseguição ou provação para acender a chama que nos impulsionará no cumprimento da nossa vocação ministerial? Será que Deus precisará usar a dor como um instrumento que nos fará correr com rapidez para proclamar ao mundo a mensagem do reino de Deus? Se estivermos enfrentando algum tipo de perseguição, provação ou adversidade, talvez esta seja uma maravilhosa oportunidade que Deus está nos dando para testemunhar de Cristo para outras pessoas. Eu me lembro de uma experiência que a irmã Eurides, minha sogra, teve com Cristo. Ela ficou doente e precisou ser hospitalizada. Enquanto estava no hospital recebendo cuidados médicos, ela sondava o seu coração e perguntava ao Senhor se havia algum propósito divino naquela circunstância. Depois Deus respondeu a oração dela e falou em seu coração que ele havia permitido aquela enfermidade
para que ela tivesse a oportunidade de compartilhar o evangelho com aqueles que estavam enfermos naquele hospital. Ela obedeceu ao Senhor e anunciou o evangelho de Cristo com outros pacientes, levando, pela graça de Deus, alguns deles a entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus.